Graça e paz, queridos irmãos. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 18, versículo de número 7. E as mulheres, cantando, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor, nesse momento eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas, que o Senhor possa iluminar o nosso coração, abrir os olhos do nosso entendimento, a fim de que possamos, ó Deus, refletir sobre esse tema. Aqueles que têm dúvidas, que o Senhor possa esclarecer. Aqueles que têm convicções, que o Senhor possa fortalecer as convicções. E que o Senhor possa ser o árbitro de todas as coisas que forem ditas nesse momento. Que o Teu Espírito nos console, que a Tua unção nos ensine, e que a Tua presença permaneça conosco nesse momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, eu sempre quis falar sobre esse tema, a questão da música secular, né? Muitas pessoas têm dúvidas acerca de o cristão pode ou não pode ouvir música secular. É pecado ouvir música secular? Não é pecado? O que a Bíblia ensina sobre esse tema? Muitas pessoas têm dúvidas acerca disso. E provavelmente você vai sair com mais dúvidas hoje. Porque quando você vai estudar a palavra de Deus, quando você vai estudar esse tema, você não tem uma resposta definitiva na Bíblia Sagrada. Eu queria ler para vocês aqui, por exemplo, 1 Samuel, capítulo de número 25, versículo 1. Música secular não ouvirás, assim diz o Senhor. Estava tudo definido. Se tivesse um versículo, um texto que dissesse isso. Mas a gente não tem, para a nossa tristeza e para muitos alegria, né? A gente não tem um texto que fala sobre isso. Essa música que você ouviu aqui, se tocasse essa música hoje na FM, na rádio, imagina lá, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Seria uma música cristã ou uma música secular? Como você definiria essa música de 1 Samuel 18:7? Era uma canção, era tocada. Antigamente, na rádio Jerusalém FM 99,18, cantava-se uma música: Saul é o grande rei de Israel, ele feriu seus milhares. E aí, no carnaval seguinte, saiu esse hit aqui: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E essa música aqui que tocava na rádio de Jerusalém incomodou demais Saul. Saul ficou indignado com essa música, com esse hit lá de Jerusalém. Ele ficou, como diz o texto, indignado com essa música. Deixou ele indignado. Quando a gente vai falar sobre esse tema, música secular, ele está dentro de um outro tema da fé cristã, que é um tema muito caro, que é a questão do cristão e a natureza. Qual é a relação do crente com a natureza? Natureza no sentido de aquilo que não é Cristo, aquilo que não é espiritual, ok? A nossa relação com a graça,
A palavra de Deus ensina sobre isso o tempo todo. Que a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que ler a Bíblia. Nossas relações na vertical com Deus aparecem constantemente na Bíblia. Mas a pergunta que foi feita dentro do pensamento cristão, dentro da história da igreja, qual é a relação do cristão com a natureza? Muitas respostas foram dadas acerca dessa pergunta. Porém, a gente tem 3 respostas que se tornaram as respostas mais relevantes. Ok? A primeira resposta é a resposta mais comum da igreja. Se você for hoje dentro de uma igreja e perguntar para os irmãos qual é a relação do crente com a natureza, eles não vão saber responder se você usar o termo técnico. Mas se você usar o termo mais comum, qual é a relação do crente com a música secular? Aí a maioria dos cristãos vão te dizer assim, desse jeito: o crente não pode ouvir música do mundo. O crente não pode ouvir música secular. O crente não pode ouvir música pagã. O crente não pode ouvir música satânica. Ele vai dizer isso para você. A maioria dos cristãos tem esse posicionamento no andar entre a relação com a natureza. Eles cortam essa relação. O cristão tem que orar, ler a Bíblia, jejuar, não pode ficar ouvindo Led Zeppelin, Pink Floyd e Zezé de Camargo e Luciano. Não pode. É pecado. Você vai pegar, esse é o primeiro posicionamento. O cristão não pode desfrutar da natureza. Ok? Eu vou fazer um elogio e uma crítica a todos os posicionamentos. Um elogio e uma crítica. Essa primeira posição, ela é muito boa. Muito boa. Durante muitos anos da minha vida, eu fui uma pessoa desse jeito. Eu acreditava que, em hipótese alguma, e daqui a pouco eu vou contar para você essa história, mas eu acreditava que, em hipótese alguma, o crente deve ouvir música secular. Na época eu nem usava o termo secular, eu usava o termo pagã. O crente não pode ouvir música pagã, o crente não pode ouvir música profana, em hipótese alguma. Isso é bom, tem um lado positivo, né? Porque você vai se dedicar à música cristã, e a música cristã, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. A crítica que eu tenho a essa visão é que a maioria das pessoas que defende isso vive uma hipocrisia imensa, porque eles falam assim, você não pode ouvir música secular, mas eles vão no cinema, assistem os filmes dos Vingadores, eles vão no teatro, assistem às peças do teatro, eles vão na televisão e assistem às novelas, eles declamam poesia. Se você assume que, em hipótese alguma, o cristão pode ouvir a música secular, você tem que cortar tudo que está na natureza. Você não pode assistir o filme do Senhor dos Anéis, você não pode ler o romance de Dostoiévski. Por quê? Apesar que Dostoiévski é muito cristão, né? Você não pode ler Machado de Assis, entendeu? Você tem que se abster de tudo o que é da natureza. Essa é a crítica que eu faço a esse primeiro posicionamento. O segundo posicionamento diz o seguinte: Cristo é o dono de tudo. Como Cristo é dono de tudo, o crente pode desfrutar de toda a natureza. Ele pode ouvir a música que ele quiser, a hora que ele quiser, no momento que ele quiser. Ele pode ir ao cinema, ele pode ir no teatro, ele pode ir onde ele quiser, ele pode pisar onde ele quiser, ele pode ver o que ele quiser, ele pode ouvir o que ele quiser, ele pode tocar no que ele quiser, porque Cristo tudo é de Cristo e Cristo está em tudo. Essa, para mim, é a visão mais problemática. Mais problemática. Porque ela tira do crente o freio. Ela tira do crente o desacelerar. Ok? A primeira é muito radical. A segunda é radical ao contrário, né? E o terceiro posicionamento, que é o posicionamento de uma pequena parte da igreja, e é o posicionamento que eu tenho hoje, é que a música pode ser usada, não desfrutada, desde que seja com moderação. Você pode usar a natureza
nunca desfrutar da natureza, e esse uso tem que ser feito com moderação. Em hipótese alguma, o crente pode ouvir uma música que denigre a santidade do Cristo, que vai de confronto às doutrinas do Senhor. Essas músicas devem sim ser rejeitadas pelo cristão. Mas o cristão, ele tem o direito, ele pode sim ter o desejo de ouvir uma música secular, de desfrutar de uma obra literária normalmente, desde que passe pelas categorias da razão, desde que não venha ferir a santidade de Deus. Ok? Quem populariza essa concepção de crente em natureza dessa forma é Santo Agostinho, em seu livro A Doutrina Cristiana. Se você procurar, vai estar com esse título, A Doutrina Cristiana, ou seja, a doutrina cristã. Lá no seu A Doutrina Cristiana, o Santo Agostinho apresenta a seguinte ideia. Ele fala assim, ó, em relação à natureza, uso duas palavras, use fruit. No latim significa usar e desfrutar. O cristão, segundo Santo Agostinho, usa as coisas e ele desfruta de Deus. Ele usa a arte, ele usa a música, ele usa o entretenimento, mas ele só adora a Deus e ele só desfruta do ser de Deus. Ok? É assim que Agostinho pensava. Por exemplo, você comprou, apesar que hoje em dia ninguém compra mais disco, ninguém compra mais DVD, né? Essas coisas a gente não acessa mais. Mas vamos supor que você criou uma playlist lá no seu Spotify, no seu tocador lá de música. Aí você criou uma playlist, você curte essas letras, você curte esse ritmo, essa melodia, essa harmonia. Só que chega um momento da sua vida que essa música começa a tomar um espaço muito grande no seu coração. E esse espaço que essa música toma no seu coração começa a te tirar de Deus. Ok? Você está começando a desfrutar desta canção. E quando você começa a desfrutar disso, isso não agrada a Deus. Essa é a visão de Santo Agostinho. Você pode usar a natureza, jamais desfrutar da natureza. Bem, vamos lá. Eu vou esclarecer essas visões contando para você a minha história com a arte, a minha história com a natureza, a minha história com a música. Eu nasci numa família amusical. Na minha casa, eu não tive um irmão mais velho que me apresentou música. Minha mãe não ouvia música e meu pai não morava com a gente. Então eu não tive acesso à música na minha infância. Eu comecei a ouvir música, eu era um adolescente. Eu tinha os meus 12, 13 anos de idade. A gente jogava videogame, RPG e ouvia rock and roll. Eu só ouvia rock and roll. Na adolescência, eu ouvia o bom e velho rock and roll. Aí eu me converti aos 20 anos de idade. E quando eu me converti aos 20 anos de idade, o meu pastor me disse uma coisa maravilhosa. Ele falou assim, Israel, você gosta de rock, né? Eu falei, gosto. Você sabia que o rock é uma música profana? Porque existem dois tipos de música, dizia o meu pastor. A música sacra e a música profana. A música sacra, Israel, é aquela música que louva e adora a Deus. A música profana é aquela música que não louva e que não adora a Deus. O posicionamento do meu pastor era um bom posicionamento. Eu não estou aqui criticando a visão dele, muito pelo contrário. Eu elogio as pessoas que pensam assim. Eu acho que se você pensa dessa forma, você pensa bem. Você não está errado pensar desse jeito. Desde que você siga isso sem hipocrisia. Igual eu seguia isso quando o meu pastor ensinava. Como eu não tive muito acesso à música, para mim isso foi fácil. Eu parei de ouvir rock e fui ouvir a música da igreja.
né? Apesar que eu, na época, até hoje, eu não tenho muito acesso à música. Eu tenho muito acesso à literatura. Aqui em casa, você vê aqui, não tem muitos discos, mas tem muitos livros. Então eu sempre li muito e ouvi pouco. E o que acontece? Na igreja, enquanto eu estava debaixo da... Essa palavra cobertura ficou meio queimada nos nossos dias, né? Mas vou usar essa palavra. Enquanto eu estava na cobertura espiritual do meu pastor, eu não ouvia música secular. Em hipótese alguma. Porque, na verdade, eu não ouvia música profana, porque era assim que ele me ensinava. A música profana não louva a Deus. A música sacra louva a Deus. Você vai ouvir a música sacra. Amém, pastor. Estou com você. E eu, enquanto eu estava pastoreando a igreja, só ouvia música sacra, só música sacra. Não ouvia muito, mas quando ouvia, era música sacra. Músicas do louvor da igreja, da adoração da igreja, que são músicas maravilhosas, maravilhosas. E abrindo um parênteses aqui, eu queria te dar um conselho. Se você congrega em uma igreja e o seu pastor pensa assim, você deve seguir a visão do seu pastor. Se você congrega numa igreja e o seu pastor pensa assim, e você pensa diferente, eu aconselho você conversar com o seu pastor. Sentar com ele e falar com ele o que você pensa. Ok? Se você gosta de ouvir música secular e o seu pastor fala no púlpito constantemente que isso é pecado, você está cometendo um outro pecado, que é o pecado da falsidade. Ok? Converse com o seu pastor, mostra para ele o seu ponto de vista, e aí se você chegar num ponto de que você deve ir para uma outra comunidade, fique à vontade. Mas não fique na igreja com esse sentimento de desligamento, de falsidade. A pior coisa que você pode viver na sua vida é ter o seu coração longe do coração do seu pastor. Uma das coisas que o diabo mais usa para esfriar a fé das pessoas, para enfraquecer a fé das pessoas, é desviar o coração do crente do coração do pastor. Então, se você tem um pastor que pensa dessa forma, obedeça a ele, siga ele. Até porque, se você ouvir essas músicas no meio de outras pessoas que são da sua igreja, você vai escandalizar aqueles irmãos. Se você ouvir música secular perto de outras pessoas que não são cristãos e que sabem da conduta da sua igreja, da conduta do seu pastor, você vai escandalizar aqueles irmãos. Então, tipo assim, vamos supor, você gosta de ouvir essas músicas. Você vai cometer um sacrifício, você vai sacrificar essas músicas na sua vida a fim de trazer ordem, a fim de trazer um bom testemunho para a comunidade que você congrega. Ok? A minha crise aconteceu um dia que eu participei de um casamento na igreja. Não era um casamento, era um congresso de casais. E aí cantou uma música, e a música não louvava a Deus. A música não adorava a Deus. Aí eu fiquei em crise, falei, peraí. Como assim? O pastor falou que a gente só pode ouvir músicas que louvam e adoram a Deus. Essa música aí está falando do sentimento bom entre um homem e uma mulher, do amor entre um homem e uma mulher, um amor eros. Isso não tem nada a ver com louvor a Deus. E eu comecei a ficar em crise, por que essas músicas eram tocadas na igreja? E eu lembro que na época eu estava estudando história da igreja, na faculdade, e caiu nas minhas mãos um livro maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Chama-se O Panorama do Pensamento Cristão. Ele é da editora CPAD. Ele é organizado por um teólogo chamado Michael alguma coisa. Se você digitar lá na internet, né, para comprar o livro Panorama do Pensamento Cristão, editora CPAD, organizado pelo Michael, você vai achar. Esse livro ele é uma coletânea de artigos de vários temas da fé. E tem um artigo lá que ele fala sobre a relação do crente com a arte. E aí ele mostra essas coisas que eu estou te ensinando aqui, essas várias visões que eu estou te ensinando aqui. E eu lembro que quando eu li, a visão que mais me chamou a atenção é essa visão onde você vai
ouvir a música, analisar a letra da música. E aí, se essa canção não está ferindo os mandamentos de Cristo, você coloca ela na sua playlist. Caso contrário, você descarta. Está tocando uma música aí na rádio, nas paradas de sucesso e tal. E aí você ouve. Ouvir uma vez não vai te prejudicar. Apesar que daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão do som, né? O som é uma coisa muito espiritual. Você vê aqui que, na verdade, o Saul ficava indignado porque ele estava com inveja de Davi, né? Não ficava indignado com o som da música. Ele ficava indignado com as pessoas que estavam envolvidas na música. Mas esse próprio rei Saul, alguns capítulos antes, ele ficou perturbado com o espírito maligno. E Davi tocava a harpa diante de Saul, e o som da harpa, o tanger da harpa de Davi, expulsava o espírito maligno que estava sobre a vida de Saul. Do mesmo jeito que o som, a melodia, a harmonia, o ritmo pode trazer libertação, ela pode trazer opressão também. Tem muitas músicas que são carregadas de ações diabólicas. E a gente tem que vigiar no tocante a isso. Tem muitas músicas que atraem a presença maligna, sim. Do mesmo jeito que há essa adoração que abre os céus sobre a nossa vida, uma música consagrada a entidades espirituais. Se você sabe, por exemplo, eu tenho convicção de que essa música, ao ser produzida, ela foi consagrada a uma entidade espiritual. Eu tenho entendimento disso, então você não deve ouvir aquela música. A música, você sabe que tem uma letra que vai de encontro à fé cristã, no sentido de opor a fé cristã, você não vai ouvir esse tipo de música. Ok? E aí, naquela época, na hora que eu li o texto, eu falei, pera, não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu posso ouvir algumas letras, algumas músicas. E aí eu comecei a ouvir algumas coisas que eu ouvia quando eu era adolescente. E aí eu comecei a ter umas crises com o tipo de música que eu estava ouvindo. Eu comecei a pensar assim, poxa, mas essas canções, a maioria delas tem umas letras tão patéticas. A maioria delas tem umas letras tão idiotas. E eu ouvia isso quando eu era adolescente e agora eu estou ouvindo. E aí eu comecei a pensar. Eu lembro que na época eu estava estudando inglês e eu procurei o professor de inglês e mostrei para ele esse sentimento. Falei, olha, o senhor falou na aula que a gente deve ouvir as músicas para a gente gravar as palavras, para a gente aprender vocabulário, né? O build vocabulary, o aprendizado de novo vocabulário. Mas essas músicas, professor, elas têm uma mensagem tão idiota. Aí ele riu de mim e concordou e falou assim, Israel, o americano ele tem uma palavra para definir esse sentimento que você está tendo. E é uma palavra tipo equivalente à nostalgia, né? Você ouve por uma experiência nostálgica, mas sabe que a letra é ruim. Mas está ouvindo porque você está aprendendo um idioma. Então, as pessoas, onde é que eu quero chegar com isso? As pessoas elas têm N motivos para ouvir música. As pessoas ouvem porque estão tristes. As pessoas ouvem porque estão alegres. As pessoas ouvem porque estão ansiosas. As pessoas ouvem porque querem aprender algo. As pessoas ouvem porque estão sozinhas. Existem N motivos. O som da canção lembra um sentimento que a pessoa teve no passado. A letra lembra do pai, da mãe, lembra do filho, lembra da tia, lembra de alguém que é importante. A música traz uma alegria, a música traz um consolo, a música traz um cuidado. Mas do mesmo jeito que essas músicas que trazem coisas boas para o nosso coração, né? Trazem coisas boas para a nossa vida, elas podem trazer coisas ruins também. Elas podem trazer lembranças dolorosas, lembranças horríveis, terríveis da nossa vida. Às vezes são coisas que ainda não foram curadas no nosso coração. Às vezes elas podem despertar paixões antigas. E a gente tem que vigiar, tomar bastante cuidado com as coisas que a gente ouve. Se tem uma canção que te entristece,
não é aquela tristeza segundo Deus, porque existe uma tristeza que é de Deus, que leva você a refletir e a chegar em algum lugar. Mas existem letras que só te diminuem, que só tira de você, que não acrescenta nada a você. Ok? Mas existem músicas que só pelo simples toque da canção, às vezes é o som dos instrumentos musicais, te alegra, te ativa, te enche, te traz uma coisa boa. Então, ouçamos, ok? Desde que isso não venha ferir o caráter de Cristo. Aí agora é um conceito pastoral. Talvez você é um novo convertido, está ouvindo essa mensagem aí, caiu aí de paraquedas, está ouvindo essa mensagem. E aí você é aquele crente, vamos dar um exemplo. Você ouvia aquele rap lá, que na hora que você ouvia, você sentia vontade de cometer os crimes que você cometia. Irmão, foge desse rap. Foge dessa música, isso não é para você. Você é uma moça que se converteu, e aí quando você ouve a canção lá do Leandro e Leonardo, né, a música sertaneja, você lembra daquele namorado que você teve, que só aprontou com você. Abandona essa canção. Abandona essa canção. Então existem canções que são maravilhosas, que trazem sentimentos maravilhosos, e existem canções que na sua letra, que na sua essência, estão louvando a Deus, ou que estão enaltecendo os princípios da palavra de Deus. Ok? Não é porque a música é cantada por um crente que ela é de Deus, e não é porque a música é cantada pelo não crente que ela não é de Deus. O que faz uma música trazer uma mensagem positiva e boa não é o cantor que está cantando, é o que está sendo cantado. Eu vou dar alguns exemplos aqui, bem polêmicos. Talvez você vai até se escandalizar com as coisas que eu vou falar aqui. Mas eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo uma música de uma banda de rock chamada Iron Maiden. Quando eu era adolescente, eu amava Iron Maiden. Hoje eu gosto mais ou menos. E eu estava ouvindo uma música deles chamada Wasted Years. Eu gostava muito da melodia, da harmonia e do ritmo de Wasted Years. Gostava muito do solo da guitarra do Wasted Years. E aí eu estava estudando inglês na época, na universidade, e eu tive a oportunidade de traduzir a letra da canção. Gente, é uma das letras mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. É uma letra que tem uma mensagem bíblica. Né? Em uma altura da canção, o Bruce Dickinson ele fala assim, olha, é o refrão, né? Deixe para trás os dias que se foi. Os anos perdidos, né? Wasted years é os anos perdidos, os anos passados, os anos desperdiçados. Deixe para trás o tempo que se foi. Não lembre do tempo passado como se fosse o tempo bom. Olhe e entenda que você está vivendo os dias dourados, os seus melhores dias. E se você lê o livro de Provérbios, Provérbios fala assim, não diga no seu coração que os dias passados são melhores que os dias presentes, porque com sabedoria você jamais diria isso. Wasted Years, lá do Iron Maiden, é uma canção que está dizendo o que Provérbios está dizendo. Só que de uma outra forma, com uma outra poesia, com uma outra poética. Entendeu? Então, aí às vezes você fala assim, nossa, mas o Iron Maiden não é aquela banda lá da caveira, não é aquela banda lá de heavy metal e tal. Gente, se você estudar um pouco de gótico, você vai perceber que tudo isso é para causar. Tá bom? Se você estudar literatura gótica. Como que surgiu o gótico? Como que surgiu o terror na literatura? Vai lá que você vai entender. Claro que eu não vou negar que existem as canções do Iron Maiden que vão de encontro à fé cristã. Né? Tem aquela música 666, The Number of the Beast, ou seja, 666, este é o número da besta. Você acha que eu vou ficar cantando uma canção como essa, enaltecendo uma canção como essa? Apesar que nunca traduzi essa música, mas eu não quero nem tentar traduzir, nem saber o que ela diz no fundo, né? Para saber se é isso mesmo que o poeta está dizendo. Eu simplesmente decido não ouvir. Mas o Wasted Years está na minha playlist. The Trooper está na minha playlist.
que fala sobre as guerras que houveram, né, na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, você vai analisar o que a canção diz, né? E você não vai analisar o que a pessoa que cantou a canção. Outro exemplo bem polêmico é um cantor brasileiro chamado Raul Seixas. Raul Seixas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou de um músico. Falou assim, nossa, esse músico, eu acho esse músico maravilhoso. Aí eu disse assim, eu detesto esse músico. Ela falou, nossa, mas eu gosto tanto desse músico. Eu falei, eu não gosto, detesto. Mas por que você não gosta, Israel? Eu falei, porque ele é muito mulherengo. E eu admiro pessoas que têm uma família, que têm uma esposa, que honram os seus filhos. Eu não gosto dessas pessoas que um dia está com uma mulher, outro dia está com outra. Eu não tenho admiração nenhuma por esse cantor. Eu detesto as músicas desse cantor. Mas você detesta as músicas dele só porque ele é assim? Sim, só porque ele é assim. Aí eu lembrei de Raul Seixas. Raul Seixas era um cara que tinha um relacionamento maravilhoso com a sua esposa e com a sua única filha. A relação de Raul com a sua família é algo maravilhoso. Maravilhoso. Se você puder estudar sobre isso. Mas a gente sabe, né, os envolvimentos que Raulzito teve com as questões do ocultismo. Inegável. Inegável que tem letras de Raul Seixas que simplesmente estão cantando o ocultismo, nova era, purinha. Astrologia purinha. Você acha que a gente vai ficar ouvindo essas canções mesmo sabendo disso? Então a gente tem que ter aquele tino para pegar o que é bom e reter o que é bom e lançar fora o que é ruim, o que é mal. Entende? Por exemplo, tem uma música do Raul Seixas que toda vez que eu ouço essa música, eu sinto algo bom. É aquela música Tente Outra Vez. Né? Muito bonita aquela canção. Não tem como você falar que aquilo ali não tem beleza. Quando ele fala, não diga que a canção está perdida, se é de batalhas que se viva a vida, tente outra vez, tente. Não tem como você ouvir aquela canção e não se sentir bem, não se sentir animado, não se sentir esperançoso. E a palavra de Deus diz que a esperança, né? O Deus de esperança vos encha de toda a esperança. Então, quando eu ouço Tente Outra Vez, eu leio a letra da canção, eu deixo a canção entrar dentro de mim, eu lembro de Romanos capítulo 15, onde Paulo fala da esperança de dias melhores. É sobre isso que eu estou tentando dizer para você. As canções, elas podem promover no nosso coração um diálogo com os princípios da palavra. Hoje eu estava lendo um capítulo, né, de um livro maravilhoso, do Senhor dos Anéis, do Tolkien, onde ele narrava a morte de Boromir. E na hora que eu li aquele texto, vi os personagens da comitiva se despedindo dele, Legolas cantando uma canção, Aragorn cantando uma canção, se despedindo de Boromir, eu senti a presença de Deus, sabendo que aqueles homens estão valorizando um amigo, estão se despedindo de um amigo, mesmo esse amigo tendo pisado na bola, tentado tomar o anel de Frodo. Mesmo esse amigo traindo a comitiva, traindo a sociedade do anel. Ele morreu por causa disso, né? Ele foi flechado pelos orcs que estavam ali naquela região. E os amigos despedindo dele, cantando os feitos dele ali no livro, e aquelas canções, aqueles poemas entoados por Legolas e por Aragorn, mexeram comigo. Então é isso que eu estou tentando mostrar para você. Outra coisa, não busque essas coisas. Deixe que essas coisas cheguem até você. Deixe que a beleza da literatura chegue até você. Deixe que a beleza da música popular brasileira, se você gosta de um outro tipo de música, deixe que a beleza das suas canções toque você. E entenda que Cristo é o árbitro de tudo isso. Onde Cristo está nessa música? Todos os homens estão em pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Observe isso. Todos pecaram.
Então não existe nenhuma pessoa capaz de produzir uma letra boa. Ninguém vai conseguir cantar uma canção boa. Ninguém vai cantar o belo. Ninguém vai cantar o bom. Ninguém vai cantar a graça. As pessoas que cantam o belo, que cantam o bom, que cantam a graça, só cantam porque Deus as capacita. Então é Deus que toca no coração de Raul Seixas para cantar Tente Outra Vez. É Deus que toca o coração de Alceu Valença para cantar as suas canções. É Deus que toca o coração de Zé Ramalho para cantar as suas canções. É Deus que inspira para fazerem coisas boas. É Deus que inspira para dizer coisas boas. Se o homem for deixado na sua própria essência, ele só vai fazer o que é errado. Ele só vai dizer o que é errado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, na sua infinita grandeza, capacita os músicos a falar coisas boas, a dizer coisas boas. Ok? A arte pode parar uma guerra. Você lembra lá quando os países estavam em guerra e o Pelé, quando foi jogar uma partida de futebol, ele parou uma guerra. Eu não sei se você sabe, mas um dos movimentos mais significativos na época da Segunda Guerra Mundial foi o futebol e o rock and roll. Futebol e rock and roll foram duas grandes forças da cultura para conseguir frear a fúria da Segunda Guerra Mundial. Então Deus usa a cultura para trazer a graça. Deus usa a música, Deus usa. E por fim, para nós terminarmos essa mensagem, eu queria dizer que as músicas, elas têm o seu lugar do ponto de vista espacial geográfico. Cada música tem o seu lugar, cada música tem a sua geografia. Você vai numa festa de aniversário de criança, eles vão tocar lá o patati patatá, galinha pintadinha. É a música do local, do ambiente. Você não vai chegar lá na festa de aniversário e falar assim, toca por favor Ludmilla Ferber, que por sinal é uma cantora maravilhosa. Era, né, que nos deixou, mas tem umas músicas maravilhosas. E eu cheguei em casa, coloquei na playlist Ludmilla e fiquei me maravilhando com o louvor e a adoração daquela mulher. Mas você não vai tocar Ludmilla Ferber numa festa de criança. Você vai para um shopping center com a sua família e vai comer uma pizza na praça de alimentação. Você não espera ouvir ali um funk. Você espera ouvir o cara tocando um pop rock, uma MPB. Agora, se você vai para uma festa numa periferia e toca lá o Bonde do Tigrão, é essa música que você quer ouvir naquele lugar, naquele momento, naquela hora. Porque cada música tem o seu lugar, cada música tem o seu estado. Esses dias eu vi uma cena extremamente desagradável. Sabe uma coisa que você pensa assim, mas isso é muito desnecessário. É um cantor gospel. Ele fez uma live numa igreja e ele estava cantando Pais e Filhos da Legião Urbana na igreja. Ah, irmão, aquilo ali foi uma coisa assim que me deu uma vergonha alheia. Ele tentando cantar, vai lá, irmãos, diga comigo, é preciso amar. E você viu os irmãos assim, ó, as pessoas como... Se você quer ouvir Renato Russo, chega na sua casa, fecha lá a sua porta e ouça. Mas não vai levar isso para a igreja, não. Agora, você que toca na igreja, pelo amor de Deus, ouça o que eu vou te falar agora. Você que é músico da igreja, pelo amor de Deus, não toque na igreja músicas que estão na primeira pessoa do singular. Essas músicas que foram feitas na primeira pessoa do singular, elas são feitas para você cantar no seu quarto. Você fecha a porta do seu quarto e coloca lá aquela música que está na primeira pessoa do singular.
A música que deve ser tocada na igreja, ela tem que estar na primeira pessoa do plural. Nós te adoramos, nós contemplamos a tua face, nós te bendizemos, ó Deus, para que a comunidade em louvor e adoração possa se unir para louvar e adorar ao Senhor. Uma das coisas mais ridículas é quando um músico da igreja começa a cantar aquela música da intimidade, aquela música do eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Entendeu? Então, por favor, toque músicas na primeira pessoa do plural na igreja e entenda que cada música tem o seu lugar, que cada música tem o seu papel e que você deve respeitar a opinião de cada um. Se você acredita que você não deve ouvir música secular, não ouça. Se você acredita que você deve ouvir tudo quanto é tipo de música, presta atenção nas músicas que você está ouvindo. E que o Espírito Santo possa te guiar no bom caminho da paz. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Um beijo.